Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar sobre a transformação das paisagens, beleza? Conforme ela vai se alterando com o passar do tempo, com as ações humanas, beleza? Se tornando algo que a gente consegue presenciar na atualidade. Então, galera, uma coisa extremamente importante que a gente precisa guardar no coração é que as nossas paisagens, elas são bastante dinâmicas, tá? E esse dinamismo que a gente fala vem das constantes transformações nas quais elas vão passar. E essas transformações, obviamente, são induzidas pelas nossas necessidades, criando novas funções para os espaços, dando a eles outras características, dando a eles outras personalidades, através de construções, através de estruturas que nós colocamos, ou seja, estruturas que são humanizadas, principalmente, beleza? Se a gente pensar que essa transformação, ela também acontece na natureza, claro, óbvio, o vento, a chuva, a ação do tempo também transforma as coisas, também modifica as coisas. Mas o que eu quero que você entenda é a ação do ser humano, a ação que a gente produz na paisagem, nos espaços, ela vai ser extremamente rápida, beleza? Enquanto a natureza, ela tem um processo extremamente lento, tranquilo? Então a paisagem, ela está em constante transformação. Essas transformações, elas podem ser rápidas ou lentas, dependendo de onde a gente esteja, dependendo da ação que esteja acontecendo dentro de determinado espaço, tá bom? E aí, óbvio que essas transformações, elas têm graus, completamente diferentes dentro das suas realidades. A gente pode ter espaços que são intensamente transformados, beleza? Completamente modificados, saindo de um ponto e indo para um outro completamente contrário. A gente tem paisagens, por exemplo, que são pouco transformadas, tá? Elas sofreram algum tipo de alteração ali com o tempo, mas elas não são muito diferentes do que eram no passado. E nós temos, aquelas transformações que são bem poucas, que acontecem geralmente de forma mais indireta, quando o ser humano atua em outros espaços, não indo lá e transformando, mas ele atua causando impactos em distâncias muito maiores do que aquela que o ser humano está atingindo, beleza? E aí, uma coisa importante para a gente associar dentro disso é que dentro do dinamismo da paisagem, a gente tem essas modificações acontecendo, a gente tem esses graus diferentes de transformação, mas algo é constante nessas paisagens. E a constância nessa paisagem vem através do registro da história de transformação dessa paisagem, beleza? Esse registro da história de transformação, óbvio que ele está diretamente associado à sociedade e às suas necessidades, beleza? E aí é legal a gente entender que rugosidades, elas vão ser dotadas, elas vão ser aparentes nesses espaços. E aí o que a gente pode associar com isso, Por exemplo, quando nós estamos envelhecendo, aqui ó, estou envelhecendo, eu sou bem mais velho que vocês. Quando nós estamos envelhecendo, a gente acaba com marcas de expressões, marcas ao longo da vida, beleza? A gente chama isso de ruga, de uma marca da nossa idade. Uma marca que remete ao nosso tempo já de existência, de vivência, de várias coisas que a gente passou na vida. A rugosidade do espaço, ela é a mesma coisa na sua essência. Ela vai ser tratada como as marcas que foram deixadas por estruturas do passado. Ou seja, a gente vai ter um espaço completamente transformado, novo, moderno, mas mesmo assim, ele sempre guardará marcas do passado. Ele sempre guardará estruturas que estão ali há muito, 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 muito tempo. Beleza? É o que a gente consegue ver nas imagens que eu vou colocar agora para vocês, tá? Por exemplo, olha só, nós temos aqui um cartunzinho bonitinho contando uma história. E essa história que está sendo contada não é necessariamente de um personagem. Não é uma história de uma pessoa, não é uma história de um animalzinho, não é uma história de nada disso. O personagem desse quadrinho aqui é o espaço, é a paisagem.
e é a transformação que essa paisagem sofre ao longo do tempo. Se a gente pegar a primeira imagem, aqui a primeira imagenzinha, e se a gente pegar a última imagem que está aqui, a gente vai ver que nem parece o mesmo lugar, mas são o mesmo lugar. Só que em momentos diferentes, em períodos diferentes da sua história, da sua existência, em períodos diferentes das demandas da sociedade, beleza? É o que a gente consegue ver com essa transformação. Nós começamos em um espaço que é natural. Olha ali, nós estamos em espaço de floresta, verdinho, coisa linda, maravilhosa, tem uns animaizinhos ali. Depois esse espaço sofre uma primeira transformação, que não vai ser tão intensa. Vai ser uma transformação mais branda, que é a colocação desses trilhos aqui de trem. Olha só, colocaram os trilhos, o trenzinho está passando, modificou um pouco aquela estrutura da floresta, alterou um pouco esse espaço, mas ainda não é uma alteração gigantesca dentro dessa área. Posteriormente, a gente tem a colocação de uma casa e uma estrada que vai passar agora com carroças, provavelmente. A gente está falando de um tempo mais antigo. Já colocaram aqui alguns postes com algumas ligações de fiação, beleza? Depois disso, a casa se transforma mais, a gente teve o espaço crescendo, mais alteração na vizinhança, tem mais casas ali, beleza? Depois, nós temos a floresta sendo mais impactada, a floresta tendo um fim, né, sendo utilizada ali pela sociedade. Logo em seguida, a gente tem mais casas, tem uma arvorezinha de resquício daquela estrutura do passado. Depois disso, a árvore continua, mas as ruas já tomam o concreto ali como sendo algo de bastante destaque. A gente continua tendo um trem passando por ali, um bonde, alguma coisa do tipo. A fiação, né, já se espalhou para mais lugares. Aquela casa antiga já não existe mais. A gente já acabou com aqui, nessa imagem, a gente já terminou com essa última árvore, que era o resquício, mas a estrutura das ruas continua a mesma, tá vendo? Depois muda, lá embaixo, para um posto de gasolina, os carros passando, a gente já teve uma alteração aqui de uma estrutura desse posto, as ruas já foram um pouco modificadas, e aqui no final da imagem a gente tem, sei lá, uma lojinha, né? Com os carros passando, uma estrutura completamente diferente do que nós tínhamos no início, mas que guardam algumas marcas do passado mais recente. Guardam algumas marcas de estruturas que foram montadas anteriormente, beleza? Então guarda isso. A paisagem, ela é dinâmica. Hoje, os lugares que você passa, saindo da sua casa, vindo para a escola, vão ser alterados conforme o tempo vai passando, como já foram alterados do meu tempo para cá. Por exemplo, não existia o BRT antigamente. Há pouco tempo atrás não existia o BRT. Hoje é algo muito comum, a gente olha, a gente já configura ele como integrante completo dessa paisagem, sem pensar duas vezes sobre isso. Mas eu tive um estranhamento muito grande quando passou a ter essas obras e construírem essas estruturas dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro. Então a gente consegue ver essa mudança, essa diferença, de acordo com as necessidades que o ser humano vai colocando para esse espaço. Ok? Vamos ver isso em alguns espaços reais. A gente falou aqui de uma figurinha, né, de uma chargezinha, de um quadrinho. Agora vamos olhar estruturas reais. Olha só, galera, olha que doideira. Olha como o espaço ele sofre com transformações que são muito grandes e que às vezes a gente não consegue nem perceber, né, caso a gente não esteja inserido dentro desses contextos. Olha só, galera. Aqui, Petrolândia, em Pernambuco. Galera, essa cidade ela sofreu um impacto muito grande porque houve ali uma construção de uma hidroelétrica. E para construir essa hidrelétrica, eles precisaram alagar esse espaço. E essa estrutura aqui que vocês estão vendo, que é uma igreja, ela ficou submersa, guardando ali a parte do teto. E isso é uma mudança na paisagem provocada pelo ser humano, uma mudança absurdamente rápida. Óbvio, né? As pessoas tiveram que sair dessa cidade, foram para outros lugares, migraram para outros lugares, e a cidade foi ocupada pela água da hidrelétrica para gerar energia para aquela região do país, beleza? Nós temos aqui, Hunt Concha, eu não sei nem falar esse nome, na Irlanda. Aqui a gente tem uma estrutura do passado, tá vendo? Era uma estrutura da população, uma estrutura que tinha um destaque dentro dessa paisagem. E atualmente, galera, que em 2018,
houve uma mudança bem grande ali daquela paisagem, tá vendo? E a gente tem aqui resquícios dessa estrutura. A gente tem aqui, ó, algo, né, que dá para ser estudado e dá para analisar como sendo algo do passado, como a paisagem mudou ao longo do tempo, com as necessidades dessa população que se instala nesse lugar. Nós temos, olha só, galera, no Rio de Janeiro, uma mudança completa da paisagem. Por que uma mudança completa? Porque nós tivemos a demolição de uma estrutura, de um prédio. Nós tínhamos ali, ó, o Palácio Monroe, no centro do Rio de Janeiro, tá? E essa estrutura, ela foi demolida, enfim, por alguns problemas e tal, ela foi demolida, e no lugar dela foi colocado aqui, ó, um tipo de estátua, né, um tipo de monumento, tudo mais, que você pode visitar e pode sentar lá bonitinho, tirar uma foto, qualquer coisa do tipo. Mas perceba o espaço. Olha como essa paisagem, ela teve uma mudança de 75 para 2019. Mudança em relação aos prédios, mudança em relação ao sistema que acontece ali, né, a função que aquele lugar tem, mas ainda marcamos aqui, ó, a mesma paisagem de fundo, tá vendo? Isso aqui é um resquício do passado. É isso que a gente chama de rugosidade. É essa estrutura que está marcada no nosso passado, tá? Aqui, olha só, galera, Teresina, no Piauí, dá uma ligada na mudança. Dá uma ligada em como a gente teve um processo completamente, né, curto e rápido de transformação. Saindo de 1930, curto mais ou menos, né, galera? Indo para 2020, a gente vai ter, ó, uma estrutura urbana completamente diferente, mas guardando aqui, olha só, isso aqui, ó, é um prédio de uma estrutura do passado. Esse prédio não é moderno, ele guarda uma marca do passado. Ele é uma rugosidade, é um casarão daquele período antigo, beleza? Aqui, ó, a mesma estrutura de rua se preserva, embora hoje com uma outra dinâmica, né? Com muito mais carros circulando, com uma outra lógica da cidade. Olha como os prédios, né, ganharam um padrão muito mais verticalizado, são muito mais altos do que eram no passado, beleza? A gente tem, galera, dá uma ligada, Hiroshima em 46, depois, né, das bombas, da bomba nuclear, tá? E nós temos aqui Hiroshima atualmente. Olha como houve uma transformação completa dessa cidade, como houve uma transformação completa desse espaço, tá? Óbvio que algumas estruturas provavelmente estão guardadas ali. Quando você anda, transita pela cidade, você consegue ver todas essas rugosidades. Mas a gente tem uma transformação absurda desses espaços, tá? A mesma coisa acontece aqui. Olha só, Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos, a gente tem, ó, em 2003, tá? E nós estamos aqui em 2019. É uma outra cidade, com arranha-céus, com uma estrutura completamente diferente. E tudo isso por conta do dinheiro que se movimenta ali, graças ao petróleo, por exemplo, e a transformação, né? Olha como a cidade, ela ganhou um outro ritmo, um outro volume, uma outra característica e provavelmente outras funções bem diferentes, tá bom? Para a gente terminar, galera, é importante, né, falar um pouquinho dessa relação do trabalho e dos lugares, tá? As transformações da paisagem, óbvio, como a gente vinha discutindo, elas muito acontecem por conta das atividades do trabalho humano, tá? Por exemplo, o nosso trabalho, ele reflete diretamente em como essa paisagem vai ser moldada, em como esse lugar vai ser transformado, o que ele vai ter ali de estrutura, tá? Isso acontece muito por conta das nossas demandas, tá? Que acabam determinando infraestruturas e acabam, né, criando essa relação da cultura com o lugar, com o trabalho, com as estruturas que estão sendo moldadas. Aí você está assim, mas como assim, professor? Não estou entendendo absolutamente nada. Olha essas imagens aqui. São paisagens bem diferentes. Uma paisagem rural e uma paisagem industrial, beleza? Uma paisagem de plantação e uma paisagem de produção industrial. Olha como elas são diferentes e olha como essas realidades elas estão pautadas através das atividades humanas realizadas ali, de trabalho, beleza? Aqui é uma produção, eu nem sei de que é essa produção, achei bonitinho e peguei. Mas é uma produção que está acontecendo aqui que molda esse lugar com características muito específicas.
tendo estruturas muito específicas, beleza? E quando a gente vê a indústria, a mesma coisa acontece. Nós temos características muito específicas por conta do trabalho que vai ser gerado ali. Então, o nosso trabalho também altera os lugares, também transforma essas paisagens por conta das infraestruturas que nós vamos colocar neles, beleza? Gente, por hoje é só, tá? A gente se vê numa próxima aula. Qualquer dúvida, problema, estou à disposição para vocês tirarem, tá bom? É isso. Tamo junto. Até mais. Valeu, galera.